A gente está aqui discutindo sobre as diferenças de especificação e homologação. Eu acho que, além do checkpoint, Lars, a gente tem um compromisso com a qualidade no lubrificante e é um desperdício não aproveitar o Everton para fazer um alerta, né? Então, você falou em 170 empresas do mercado atualmente, É, mais ou menos. produtores. A gente sabe que de 20 a 30% hoje do mercado de lubrificantes, né, ele é pirataria, clandestino, está fora desses 170, né? E a gente até conversou um pouco disso com o Marcelo, né, no outro episódio, Sim. sobre a questão de um óleo que usa e é falsificado, clandestino. E você, Everton, né, que o Everton é um alquimista do negócio, a gente tem que extrair riqueza disso. O que você fala para o consumidor, ou para o distribuidor, ou para o varejo que está acessando esse tipo de produto, além da questão criminal, né, Lars? Porque quando você comercializa um óleo que não tem todas as chancelas ANP, registro, não tem o registro do fabricante, você está cometendo um crime, né? O que acontece na prática aí com o consumidor, né? Que ele muitas vezes ele é um leigo, né? Ele é um desconhecido, ele não conhece o assunto. Então é importante a gente destacar essa aí, a nossa campanha Juntos pela Qualidade sempre e falar, Sempre. além do problema do crime em si, que isso alimenta, né? Também das consequências, né? Vou falar de uma maneira muito simples e corriqueira, com esta frase: não existe almoço grátis. Os, os lubrificantes têm mais ou menos o mesmo preço. O que diferencia, por exemplo, é a quantidade produzida. Quanto maior sua produção, menor seu custo de produção. Quanto mais básico você compra, menor. Então, lubrificantes eu já vi, e o Laércio eu tenho certeza que viu também. Vou pegar um óleo básico grupo 1, que é mineral, que é utilizado para fazer um óleo hidráulico ISO 68, que é muito utilizado, não, cortar, não, Canibalizado. canibalizado. Vamos lá. Fala aí, Lars, também. Canibalizado. Canibalizado. O Isso, Lars muito, não é impressionante. é Por impressionante. isso que é meu chefe, né? E você não sabe o que ele pôs lá dentro. Será? O que você acha? Quanto custa um óleo básico? Vou falar um neutro médio, vai você. O litro, Com todos esses aumentos, vamos colocar aqui por volta de R$12. R$ 12. Sem imposto, sem nada, 12, 13, não sei. E se você achar um óleo hidráulico na rua, em bombona, que você tem o custo da bombona, o custo de produção, o custo de invase, rótulo, caixa, se tiver, ou vai estrechar, não sei, num pallet. Por 250 mesmo. Não vamos falar de preço aqui, né? Só para fazer um ponto. Não, isso aí é só para... É composição de custo de produto, é igual ao custo do combustível, né? Então, Sim. deu uma base do valor do óleo básico. Com tudo isso que ele incluiu, não dá para custar menos do que R$12 o Não, litro. nem 12, porque 12 é o preço do básico. Exato. E o aditivo? E o transporte? Eu não falei em transporte também. Você tem toda uma cadeia. Imposto. E acontece, eu já vi aí, o cara fala, não, mas esse produto é bom. Bom para quem? É para o produtor. Entre aspas, bom. Porque ele está fazendo uma coisa que não deveria fazer. E o pior de tudo, né, Everton? Talvez o cara que fez a troca de óleo ali com esse produto clandestino, falsificado, nessa troca ele não vai sentir, né? Mas com certeza vai detonar o motor do carro, né? Vai. Quando você fala de indústria, principalmente em óleo industrial, você vê diferenças de preços quando se fala em óleo industrial. 70% do volume de óleo industrial, a gente está falando de óleo hidráulico. Sim. E quando a gente fala de óleo hidráulico, você vê que é um produto que é mais sensível a preço, a custo, né? E aí você encontra uma porção de empresas, né, que usavam marcas premium,
né, que tem um posicionamento, né, mais acima, né, e que partiram para marcas, né, mais desconhecidas, marcas mais... E simplesmente assim, a diferença de preço chega a ser, às vezes, menos que a metade. Isso, assim, isso faz sentido, né? Aí, de repente, eu sou chamado, né, muitas vezes para atender uma ocorrência. Exemplo, você pega uma injetora plástica. Aí, exemplo, cada injetora plástica, aí o chefe de manutenção de produção fala comigo assim, olha, eu fazia tantas peças, né, a cada 6 segundos, né, a injetora fazia tantas peças, fechava e abria um ciclo, e agora não consigo mais, não faz tantas peças a cada 6 segundos, espaçou e eu só estou fazendo a cada 9 segundos, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Normalmente você vai fazer uma investigação, por exemplo, o óleo hidráulico perdeu viscosidade, né? Com quanto tempo de uso? Às vezes com 6 meses, às vezes com 10 meses, né? Isso se chama cisalhou o óleo hidráulico, né? Por conta do quê? Por que que o óleo cisalha? Por que que o óleo afina Tão rápido. tão Tão rápido, rápido. Everton? Conta pra Nesse gente. caso, eu vou estender um pouco mais, e este tipo de coisa que eu vou falar, de argumento, pode ser estendido, se vocês me permitirem, É, estendido aos associados que Hum. tiverem esse tipo de problema. É. Aí eu vou usar o meu lado de perito judicial em falhas mecânicas. Eu tenho um checklist muito rápido que eu vou ticando, verificando quais anomalias eu tenho, existe, e qual é o problema, a causa raiz para esse tipo de diminuição de viscosidade. Depende, um óleo hidráulico é para ser utilizado entre 40 e 60, no máximo 80 graus, por aí. Mas você está colocando essa prensa do lado de uma caldeira. Estou dando um exemplo que acontece. Mas aí você exagerou. Estou falando de condições normais, 45 graus de temperatura de Ah, bom, trabalho. agora ele está me falando, entendeu? Ele não Ele não especificou. especificou. Eu tô É falando a que eu- mesma coisa que ele me convida para um churrasco e fala: você leva carne. Eu falei: tá bom, eu levo carne moída. Ele falou: mas carne moída? Eu falei: mas você não especificou? Não, eu quero carne em bife. Tá bom, eu vou te levar fígado em bife. Não, mas não é isso. Então você vai trazer picanha, tá? Com 2 dedos de grossura, em bife, em partes. Pronto. Eu tô Aí é falando- uma especificação Mas eu tô falando em condições normais de uso, né? O Everton, a culpa na verdade é dele, porque ele falou assim: vamos entrevistar um engenheiro. É. Tem que especificar, né? Desculpa. Assim, ó, eu sou o cara chato, sempre, né? A gente já tá caminhando pro final, já tá chegando quase 1 hora de bate-papo. Então, o Lárcio sempre tem umas perguntas mais interessantes quando a questão é técnica e vendas. Uhum. Vou deixar para ele matar essa para a gente fechar com chave de ouro. Não, assim, E assim, ó, eu acho que o Everton tem que voltar. Se você concordar comigo, a gente tem que ter um programa de treinamento no Sindilub para agregar conhecimento, porque, na minha visão, está se perdendo isso. Hoje em dia as pessoas estão vendendo commodity, e isso é ruim não só para o nosso negócio, mas também para o cliente. Tá vindo muita tecnologia nova, né? Então, eu já deixo a provocação de o Everton tá sempre com a gente e ter um treinamento. assim, na maioria das vezes, quer dizer, assim, e o Everton, assim, eu converso muito com o Everton e a gente troca muita ideia, porque na maioria das vezes você vai fazer uma investigação, esse produtor está trabalhando com matérias-primas para reduzir custo. Então, muitas vezes, ele não faz um ajuste de viscosidade com cortes de óleo básico, né, para chegar em determinada viscosidade. Exemplo, ISO VG68, um óleo hidráulico 68. Ele vai lá e usa um melhorador de viscosidade de qualquer qualidade, e isso... Você me fez lembrar de um exemplo muito curioso e que era muito utilizado antigamente. Você vai fazer um 68.
Então, a regra prática diz que você tem que fazer esse balanço de Balanço, básico exato. com os básicos mais ou menos da mesma viscosidade. Neutro Então, o que médio, pesado. acontecia Né? antigamente? Você tem um óleo mineral super fino, que é chamado spindle, e para o público em geral é aquele óleo de máquina de costura, o óleo Singer. Singer, Eugene, sei lá, é esse. E você tem um óleo, vou exagerar muito, tá? Um óleo ISO-VG 460, que ele é muito viscoso. Então ficaria mais barato, porque na época esses básicos das pontas era mais barato. Eu usava 5% de 460 e 95% do óleo de máquina. Sabe o que acontece? Esse óleo aqui, ele tem uma volatilidade, ele começa a evaporar mais fácil. E aí acontecia isso. Me fiz explicar? Eu achei que a explicação do churrasco eu entendi muito mais fácil. Mas não tinha porque cerveja, você eu não pega- botei a cerveja. Mas é Você quase, pega as é quase você pedir pro características, cunhado trazer carne, né? Você você pega as traz carne características de moída. um óleo menos viscoso, ele tem o teu ponto de fulgor é menor, você tem outras características. Você pega um corte mais no meio lá, você vai ter um ponto de fulgor maior, entendeu? Então, que você vai fazer ajuste de viscosidade com óleos mais próximos ali, não com óleo do extremo, aqui, dos dois extremos, entendeu? Então é formulação incorreta. Então você encontra muito isso no mercado. Agora, eu vou te dar um dado interessante. Outro dado, você tem 170 produtores que fabricam óleo hidráulico. Eu fiz uma enquete com alguns produtores que eles rotulam um produto e naquele produto eles colocam a norma do produto, tá? Que é a norma de um óleo hidráulico que atende a uma aplicação severa, né? Se chama-se norma DIN, né? E que tem um númerozinho lá, norma DIN 51524/2. Sim, Eles colocam isso no rol. Agora, quando eu viro para o proprietário e pergunto para ele, você sabe o que é essa norma? não. Ele não sabe o que é essa norma, mas ele coloca no rótulo. Aí volta naquilo que eu falei Ele inicialmente. coloca no rótulo. Fale dos benefícios. Agora, assim, se ele coloca isso no rótulo e eu sou um vendedor, né, e eu estou indo lá vender meu rótulo, né, e eu tenho conhecimento, por que eu não dou uma análise de cortesia, né, para pegar aquele produto que está lá no tanque, né, e levar para o laboratório? Né? E aí eu faço uma análise de metais para ver a quantidade de aditivação que tem naquele produto. Que é importante. Pego a isso. norma DIN, que tem quantidade mínima de aditivação, né? Levo isso para o proprietário da empresa, né? E falo, isso aqui é a norma DIN. Eu tenho evidência, Tiago. Pego o laudo de análise. Então, é importante um vendedor saber ler um laudo de análise? Eu acho que essa é o para fechar, tá, Lars? Então, até eu vou complementar e você vai encerrar com a gente, Everton. Então, o conhecimento do vendedor de saber o que ele está ofertando e para quem. Como isso daí muda no resultado? Muda muito no resultado. Porque eu não concebo uma pessoa vender um produto e não conhecer esse produto. Não estou falando de características físico-químicas, porque a viscosidade de um ISO-VG 100 ele pode ser entre 90 e 110, não é isso que eu estou falando. É falar dos benefícios. Olha, o meu DIN 51524, parte 2 HLP, ele tem um benefício de uma proteção antidesgaste maior do que você está utilizando. Quer dizer, isso na prática é o seguinte: teu equipamento vai ficar preservado por mais tempo. Isso custa dinheiro, não só o conserto da máquina, como a produção parada, ou seja, o lucro cessante. Precisa ser engenheiro para isso, Everton? Claro que não, de jeito nenhum. Agora, De jeito do mesmo nenhum. jeito que existe óleo, né, para 5.000 quilômetros, para 10.
polo hidráulica é a mesma coisa. Esse Sim. né, vai durar 1 ano, vai durar 2, vai durar 3, cara. Ou 1000 Põe isso- horas, ou 2000 põe horas, isso na é ponta assim do que lápis. fala. É isso que fala. Então, aí, encerrando, sobre o que a gente propõe para fazer aos associados do Sindilub, são treinamentos, mas completamente fora do convencional. O objetivo é poder fazer com que o distribuidor, o atacadista, o revendedor, quem seja, obtenha mais lucro e menos prejuízo. Eu acho que o grande lance desse papo aqui para mim, né, encerrando minha participação, é que o cara que resolve problema, e aí eu tô falando pro vendedor, não tô nem falando pro dono da empresa, né? O dono da empresa, obviamente, tem muito mais problema para resolver. O cara que resolve problema, ele tem um bom caminho na vida, né? Ele vai ser sempre uma pessoa solicitada, né? E o nosso setor está precisando sempre de Posso fechar pessoas com uma que frase? resolvam problemas, por favor. O assessor comercial, ou como você quer chamar, ele tem que ser lembrado, mas ele tem que ser reconhecido. Ser lembrado, eu já vi esse cara. Ele veio aqui me encher o saco para me enfiar uns olhos que eu não quero. Ser lembrado conheço ele. Ele uma vez já resolveu um problema sério que eu tinha. Então ponha isso em mente. É melhor ser lembrado do que conhecido. Ser É isso. reconhecido, né? Ou reconhecido. A minha grande alegria é quando um vendedor da nossa empresa, Lars, ele faz o trabalho dele e o cliente lembra ele pelo nome. Isso muda meu dia, isso me deixa muito feliz, né? Então, só tenho a agradecer, viu, Eu Everton? que agradeço muito Obrigado, a Everton. oportunidade. Espero que tenha valido a pena. Ah, valeu. Só da gente estar aqui já valeu e esse conteúdo, então, com certeza vai ajudar muita gente aí a melhorar. Obrigado, viu? pessoal. Obrigado, Everton. Esse foi mais um episódio do Sindilub Talks. Espero que você tenha gostado. Quem não se inscreveu, faça favor, apoie o nosso trabalho, se inscreva e até o próximo capítulo.